Olá, bom dia daqui do Brasil, boa tarde para os demais países aí da DPLP, os países que falam a língua portuguesa, já é tarde, como Cabo Verde, Portugal e tudo mais. Sejam todos bem-vindos a mais um painel deste primeiro seminário de democracia religiosa nos países lusófonos. Meu nome é Milton Monteiro, sou cabo-verdiano radicado aqui no Brasil, por isso que eu tenho a satisfação pessoal de chamar aqui para compor a mesa, que será o nosso palestrante de hoje, o professor Adilson Semedo. Boa tarde aí, Adilson, para vocês. Como está aí Cabo Verde? Com licença aí dos demais. Boa tarde. Tudo bem, Milton? Antes de mais, agradeço o convite e a organização também. E é um prazer estar aqui convosco e poder participar nesse primeiro seminário. Bem. A gente vai ter agora um momento de exposição. Já peço aí para você, ao longo da exposição do professor Adilson, se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma outra coisa que queira esclarecer sobre a exposição dele, deixa aí nos comentários que no final a gente vai passar aqui para ele. Bem que, se por acaso você perdeu alguma transmissão, e todas essas exposições aqui estão sendo gravadas e disponibilizadas nos canais do evento. Então, é só consultar lá que vai estar lá disponível. O professor Adilson vai falar sobre religião e política em Cabo Verde. O professor Adilson é doutor em Sociologia, mestre em Estudos Africanos, com especialização em Antropologia Social, ambos pela Universidade de Porto, Portugal. É licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará e atualmente é professor auxiliar na Universidade de Cabo Verde e tem diversas publicações, artigos científicos e livros sobre essa temática. Adilson, tenha bondade de desejar mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco nesse seminário. Tá bem, obrigado eu. Agradeço mais uma vez também o convite. É sempre um prazer poder falar dessa questão, da temática da religião, particularmente nesse caso da religião e da política e da forma também como esse fenómeno se apresenta e se configura no espaço cabo-verdiano. Então, em forma de introdução, para muitos que nos acompanham, certamente, podem ou não conhecer Cabo Verde, conhecer um pouco da sua história, e se calhar começaríamos por aí, né? Porque para se compreender e para que nós possamos ter, às vezes, uma visão mais profunda acerca das nuances da relação entre a religião e a política, temos de voltar um pouco atrás, na medida em que Cabo Verde, enquanto território que foi, se calhar, vamos dizer, não descoberto, mas achado pelos portugueses, né, na altura, já no princípio da expansão europeia, acabou funcionando como uma espécie de laboratório natural, não só relativamente à implementação e experimentação de novas culturas, novas, digamos, práticas mesmo de agricultura, e laboratório relativamente à adaptação de determinados animais, mas, acima de tudo, também um laboratório humano, na medida em que foi uma das primeiras experiências de tentativa de fixação de uma população europeia ou sob orientação europeia, então, nos trópicos. Então, e por essa razão também, esse arquipélago acaba por ter uma relação muito estreita com o Brasil, de onde vem, digamos, a iniciativa que se nos apresenta hoje. Na medida em que muito daquilo que foi depois introduzido, feito no Brasil, então já tinha inicialmente sido experimentado em Cabo Verde. Então há relações históricas de várias ordens, digamos assim, que ligam esses espaços e é por isso que acaba por ser um território que tem a sua singularidade dentro do espaço lusófono. Quando olhamos para a questão religiosa, para a forma como a religião se conjuga com a política cá, essa singularidade se torna ainda mais demarcada.
porque algumas conferências que nós já temos tido no decorrer desse seminário já apontaram, já falaram sobre a relação entre a política e a religião, tanto no espaço brasileiro, alguns outros espaços do nosso continente africano, mas também em Portugal. E se há aspectos que são comuns, há muitos outros aspectos que de facto são específicos ao contexto cabo-verdiano. Um desses aspectos é essa questão na altura do povoamento. O povoamento de Cabo Verde é feito com uma população minoritária que vem da Europa, de vários pontos do Mediterrâneo, seja Portugal, Espanha, mesmo também da Itália, e uma grande quantidade de negros escravizados que chegam do continente, numa relação de poder que é claramente desigual e num contexto também de imposição de uma nova cultura. Esse processo de imposição de uma nova cultura encontrou, então, na religião uma ferramenta, digamos, uma ferramenta ótima, né, útil e extremamente eficaz nesse processo de transformação, então, dos indivíduos. Então, a primeira relação, a primeira forma como se configura a relação entre a religião e a política em Cabo Verde é um tipo de relação, uma simbiose, né, muito conveniente, digamos, para o contexto que se vivia então. Todos que estão ligados à história sabem que, por exemplo, que os empreendimentos tardo-medievais ou início da Idade Moderna, qualquer empreendimento precisava de um emplacamento de religioso, e assim também aconteceu cá em Cabo Verde. Quer dizer, a instalação da população requereu, desde os primeiros tempos, a presença dos religiosos. E aqui não é somente pensar aquela questão da moda, mas se calhar também consideramos que na mentalidade da época era uma salvaguarda, era uma fonte de segurança que se dava às populações, particularmente perante a velha questão da morte, né? Então, a presença do religioso em um território tão distante do continente assegurava exatamente uma morte cristã. Bom, são vários os contextos. Falar dessa relação é uma relação que vai evoluir no curso do tempo. Vamos vivenciar vários contextos no curso da nossa história e podemos categorizar segundo dois grandes momentos. Então, porque olhar para a relação entre o religioso e o político leva-nos a perceber que existem dois grandes enquadramentos, digamos, macro, enquadramentos jurídicos macro, para compreendermos essa relação. A primeira é o enquadramento jurisdicionalista, em que, nesse período, há uma forte ingerência do Estado no âmbito religioso, não só dando-lhe abrigo, né, mas também assumindo uma confissão religiosa como a religião do Estado. Em termos históricos, isso foi patente do início do povoamento até, então, a implantação da monarquia constitucional. Estamos a falar aqui do período de 1460 a 1820, aproximadamente. Então, no quadro nesse contexto, nós vamos ter, então, todo um Estado que abraça, digamos, a religião católica, cristã, e inicialmente cristã e depois cristã católica, e como a religião do Estado. E há todo o enquadramento assegurado em ferramentas legais, jurídicas, então, que vão fazer do catolicismo a religião prevalecente, a religião hegemônica, dominante, inclusive com o propósito, com o objetivo de assegurar a expansão do cristianismo no continente. Porque Cabo Verde, a Diocese de Santiago, que é implementada em 1533, não nasceu apenas para cuidar da população das ilhas, mas tinha como propósito assegurar uma espécie de base forte para a expansão do cristianismo no continente. Então, dando continuidade a esse processo de entrada no continente, de conquista do espaço para atender os objetivos, então, prevalecentes. Então, é esse contexto que muitas vezes
é visto como um contexto dominante naquilo que é a história da religião política e a religião política em Cabo Verde, é apenas um, né? Porque a partir já de 1820 vamos entrar num quadro em que, paulatinamente, essas relações tendem a serem equacionadas e que começam a aparecer limitações nesse processo de assunção até chegarmos a um quadro separatista. Então, de 1820 até 1910, acompanhando aqui um pouco a própria periodização da história política e religiosa portuguesa, então a implementação da monarquia absoluta, um conjunto de transformações que acaba por trazer o aparecimento e a implementação do liberalismo, depois o republicanismo, então criam todo um conjunto de condições para que a prevalência, digamos, da Igreja Católica no cenário político começasse a ser ele contido e começasse a ser regulado. Isso quer dizer que, por exemplo, nós olhamos com atenção, até 1820, um bispo podia ser governador, né? Então, no curso da estrutura, do organigrama jurídico vigente de então, quando o governo civil estivesse vacante, o bispo tinha, então, o dever, a responsabilidade de ocupar esse cargo, assegurar a administração civil, então, até que fosse reposto, então, um novo governador. Mas esse quadro muda já a partir de 1820. A partir dessa altura, então, cessa aquele período em que os bispos podiam assumir em Cabo Verde a função de governador. Isso já é uma marca, um sinal de que algo novo se passa, de que há um processo de separação ou de delimitação começa a ganhar forma, e paulatinamente, no curso do século XIX, é isso que nós vamos assistir. Então, uma crescente e cada vez maior separação entre digamos, a esfera política e a esfera religiosa, que vai permitir a entrada de novas confissões religiosas em Cabo Verde. Olhamos bem que, no período, naquele contexto que eu falei, jurisdicionalista, né, no período da monarquia absoluta, 1460, 1820, não havia nenhuma outra presença religiosa autorizada, então, no arquipélago. Tínhamos, inicialmente, tínhamos a presença do judaísmo, mas foi proibido. Então, tanto é que muitos entravam aqui sob a capa de serem, com o disfarce de serem cristãos novos, aspecto que, por exemplo, atrapalha-nos muito hoje a compreender, saber verdadeiramente qual foi ou qual é a verdadeira influência do judaísmo na própria cultura cabo-verdiana. Porque o judaísmo presente sempre esteve ali camuflado, né? E sobre também um processo intenso de aculturação, de integração e adaptação ao meio. Depois, os negros escravizados que chegavam, traziam consigo, então, o seu patrimônio religioso, seja animista, seja, muitos eram também, na altura, já muçulmanos, né? Acontecia que não se autorizava qualquer manifestação religiosa que não fosse a cristã de foro católico. Então, percebemos que esse contexto, que o Estado assume uma religião, é um contexto que limita muito o exercício da liberdade, então, religiosa. Isso é tácito. Agora, a partir do século XIX, com a implementação da monarquia constitucional, algo aqui muda, né? Mesmo as ferramentas jurídicas começam a ser trabalhadas, a religião continua a ser a religião, sim, então, da nação, a religião tradicional da nação portuguesa, mas os ventos liberais, as críticas, o advento do republicanismo vieram assegurar uma outra base, né, político-social para a entrada, para a implementação de novas confissões religiosas. Tanto é que em Cabo Verde vamos ter a presença, já na segunda metade do século XIX, a presença de imigrantes que retornavam dos Estados Unidos e que retornavam como luteranos, como metodistas e como calvinistas. Então, grupos assim dispersos,
mas que acabaram principalmente na Ilha da Brava, por se juntarem, né, de, tendo em conta e olhando com atenção para aquilo que lhes unia, para aquilo que tinham em comum e para as adversidades que ambos, então, que todos vivenciavam. Então, é um século muito rico, é um século de transição, em que ainda prevalece a Igreja Católica ou o catolicismo como a religião socialmente e politicamente dominante, mas já não de uma forma absoluta, já não de uma forma, então, totalitária, né? Outras presenças se fazem presentes e começa um intenso processo agora também de luta, de conquista de um novo espaço. Daí que por exemplo, a história da Igreja Nazarene, já foi contada em alguns trabalhos académicos, nos leva a esse período, nos finais do século XIX, no século XX, em que há intensos conflitos e atritos, digamos, entre forças religiosas, a dominante, a católica, e a outra que estava entrando no nosso espaço. Esse quadro é alterado profundamente a partir de 1910, com a implementação da República em Portugal, que tem também impactos profundos em Cabo Verde, porque a partir de 1910, com tudo aquilo que o republicanismo trouxe à política portuguesa, que depois é transposta para o arquipélago, vai-se iniciar uma fase de 15 anos, de 1910 até aproximadamente 1915, até 1925, 26, durante esse período em que vigora, então, a primeira república portuguesa, cria-se aqui um contexto relativamente hostil. Então, entramos numa fase que é chamada fase separatista, em que há um claro separatismo. O separatismo aparece como um sistema em que põe de lado o Estado e põe de lado a Igreja, mas nesse primeiro momento o separatismo assume uma conotação verdadeiramente hostil em relação a Cabo Verde. Há um governador que se destaca nessa altura, que é o governador Marinho, se não me falha aqui se eu não estou comentando alguma gafe, e esse homem, um republicano empedernido, então encetou várias iniciativas que afrontaram então as autoridades religiosas no sentido agora de colocá-las em determinado lugar. É interessante esse período porque a situação mesmo em Cabo Verde fez com que toda essa problemática, essa tensão, esse quadro tenso de relações entre política e religião em todo o Império Português tivesse de ser equacionado de uma forma diferente no continente e nas ilhas. Por exemplo, há um relatório que é pedido a uma junta, então, do ano de 1913, em que se pede a essa junta que faça uma averiguação para ver até que ponto era vantajoso, de fato, o fecho e a eliminação de todas as missões católicas. E, se calhar, a substituição das missões católicas em Cabo Verde pelas missões protestantes. Então, há aqui, dá-se nesse contexto também o fecho do seminário São José, Seminário Liceu São José em São Nicolau, que era digamos, uma caixa forte do catolicismo nas ilhas, um espaço onde se produziam, então, e se produziu durante quase 50 anos uma grande quantidade de clérigos, que alimentou todo o território português, e acontece que a República, então, a implementação da República veio constituir um golpe terrível ao catolicismo. Ao mesmo tempo, a implementação da República permite a entrada de uma nova vaga, né, de novas correntes e confissões religiosas, como, por exemplo, o espiritismo e, particularmente, o racionalismo cristão, que chega do Brasil a partir de 1912, né? Entra cá a partir de 1912. Há alguns anos atrás comemorou-se, por exemplo, 100 anos da presença do racionalismo cristão em Cabo Verde. E o contexto de entrada, né, foi exatamente o contexto da implementação da República, em que ideologicamente há todo um trabalho, todo um interesse, há todo um enfoque na tentativa de limitar
cercear e restringir até eliminar a ação do catolicismo. Bom, tudo isso, pronto, começa-se a ponderar de fato até que ponto era vantajoso a eliminação, a erradicação da religião católica no arquipélago. O relatório que eu referi chama atenção a isso, chama atenção e diz, inclusive, deixa-lhe expresso que é preciso ter muita atenção, muito em conta, porque podia-se estar, que tirando a religião a essa gente que era basicamente analfabeta e que era basicamente supersticiosa, corriam o risco de fazer deles novos bandidos de estrada, porque a única coisa que os mantinha em ordem, que lhes dava, digamos, um sentido de ordem na sua vida, era o elemento religioso. Esse dado é extremamente interessante, porque esse relatório teve a particularidade de deixar assente algo que é uma constante, então, na relação entre a política e a religião em Cabo Verde, que é a questão da utilidade pública que a religião tem em Cabo Verde, né? Isso foi patente, por exemplo, durante todo o período colonial. Por exemplo, falando nisso, o antropólogo João Lopes Filho, por exemplo, ele tem trabalhos em que ele olha para a ação da Igreja Católica na ilha de São Nicolau, durante esse período colonial, e ele é muito taxativo quando diz, quer dizer, as autoridades coloniais viam e entendiam que se o morador respeitasse os dogmas religiosos, as autoridades religiosas, estaria mais preparado para assimilar outras ordens e obedecer outras autoridades. Então, passando muito tempo à frente, percebemos que essa lógica mantém-se. Num quadro em que a educação, digamos, da massa, do povo, não é muito elevada, então encontra-se na religião uma ferramenta de controle, uma ferramenta de manutenção, né? Porque é inspiradora de um certo temor. A interiorização das doutrinas, dos dogmas religiosos, supõe que é suposto tornar o indivíduo um pouco mais dócil. Então, essa questão que aparece de uma forma muito evidente nesse relatório de 1913, depois, quando olhamos esse assunto, estudamos esse assunto, percebemos que essa lógica se mantém recorrentemente presente na história de Cabo Verde. Agora, deixando isso de lado, seguindo à frente, vamos entrar no Estado Novo, né? O Estado Novo que dá os seus primeiros passos com a mudança que ocorre em 1926, depois é implementada em 1933, e o Estado Novo, quando já entra, começa a funcionar, vem estabelecer uma relação novamente forte, uma simbiose muito forte com a Igreja Católica, e constituindo exatamente aqui, né, como um entrave às confissões as outras minorias que já estavam, então, implementadas. Então, o Estado Novo combateu acerridamente a carbonária, a maçonaria, mas também colocou entraves à ação dos evangélicos que já estavam presentes, assim como também ao racionalismo cristão. Então, mas, por outro lado, foi criando dispositivos legais que asseguraram uma retoma da presença do catolicismo na vida social, como ali um forte parceiro, um forte aliado, então, das autoridades políticas. Temos a Concordata de 1940, o Acordo Missionário de 1941, que são duas ferramentas fundamentais na organização e na estruturação dessa nova relação que é montada. E aqui há uma ressalva que é importante destacar. Geralmente, quando as pessoas falam de religião e política e falam no período colonial, fixam-se exatamente no período do Estado Novo, fixam-se no período de 1933 até chegarmos a 74, para mostrar como é que a religião católica foi conivente com as autoridades políticas, como é que havia uma simbiose e que interessava ambas as partes, e como é que ela, então, era como uma espécie de superestrutura que colaborava e assegurava, então, a ordem colonial. Para quem estuda isso com um certo cuidado, no mínimo, para não dizer outra coisa, às vezes parece um pouco injusto que se olhe para mais ou menos 500 anos de história apenas a partir daquilo que aconteceu em 40 anos, né? Como eu vos disse, se nesse período de Estado Novo
há claramente aqui um atentado à liberdade religiosa das minorias, seja do racionalismo cristão, seja dos batistas, que já estavam presentes, seja dos nazarenos, seja dos adventistas do sétimo dia que entram cá em 1936. O período de 1910 a 1926 foi um período em que a liberdade religiosa ela foi completamente retirada ao catolicismo. Inclusive, o catolicismo entra numa crise terrível a partir de 1910 adiante, porque deixa de ter sacerdotes, deixa de ter agentes no campo, politicamente, muitas das suas, daquilo que eram os seus bens, das suas, foram apropriados. Então, houve situações de claro abuso, né, de poder, de desrespeito também, e constituiu um período de enfraquecimento, inclusive. E durante 30 anos, aqui é importante, eu acho que se calhar tantas datas podem fazer alguma confusão, mas de 1910 até 1940, quando vem se trazer a concordata, o catolicismo penou nas ilhas, né? Alguns escritores ligados à Igreja Católica já têm obras que demonstram isso, até que ponto a Igreja perdeu força, essa Igreja, então, perdeu presença no espaço público. A única coisa que assegurou verdadeiramente a sua sobrevivência foi a adesão, a difusão da população, que é um dado interessante. Mas a partir de 1940, já com a restauração dessa relação, dessa nova relação política-religiosa com o Estado Novo, as coisas mudam, são criadas condições para que novos agentes cheguem. Então, os espiritanos salesianos entram na ilha, começam a desenvolver um trabalho social. Há uma retoma, então, da presença da católica no espaço público, mas já não como a única religião. Porque mesmo que as outras fossem limitadas, se colocasse muitos obstáculos, digamos assim, a sua consolidação, ao seu crescimento, as outras confissões iam entrando paulatinamente. Por exemplo, já em 1955 o baraísmo se faz presente, em 1958 o Testemunho de Jeová entram pela primeira vez em Cabo Verde. Então há um contínuo, quer dizer que há uma vaga nova, algo novo que ocorre, que já não se consegue voltar ao período, por exemplo, nem era esse o interesse, né, do Estado Novo, nunca quis voltar àquele período absolutista e assumir a Igreja Católica como a religião do Estado. Assumiu a Igreja Católica como a religião da sociedade portuguesa, que há aqui, então, uma ligeira nuance. Então, é esse contexto que é vivenciado durante os anos 60, aqueles anos em que os nacionalistas começam a reivindicar a autonomia para Cabo Verde e para a Guiné, e claramente essa força política emergente não vai encontrar na Igreja Católica um aliado, né? Encontra na Igreja Católica exatamente um parceiro da força política que combatiam. Então, isso tudo fica muito patente nos escritos de Amílcar Cabral e da forma um tanto quanto ambígua como ele olha, então, para a religião, que acaba por, no meu entender, estar presente na própria forma ambígua como a classe política pós-colonial, de 75 até o presente, olha também para a religião. Então, havia uma suspeita clara, evidente, de que se você combate exatamente a força política colonial e se um dos seus braços ideológicos era a Igreja Católica, automaticamente a Igreja Católica era uma força a combater. Bom, tudo isso, vamos chegar a 75, quando se dá a independência de Cabo Verde. Tem uma história curiosa associada à luta Cabo Verde-Guiné, dá-se 25 de abril, depois há todo um processo que culmina com a independência de Cabo Verde. E, na altura, impõe-se uma grande interrogação, né? Qual seria o futuro da religião nesse contexto novo, dado que as forças políticas nacionalistas que chegam eram adeptos do nacionalismo, aliás, do socialismo, particularmente, então, do marxismo-leninista, né? E aí havia uma grande interrogação, quer dizer, qual é o lugar
da religião nessa sociedade nova. Depois, qual é o lugar das igrejas nessa nova sociedade? Bom, vamos entrar numa nova fase, agora, já numa fase separatista, sim, mas que já não assume conotações hostis. Vai ser um separatismo que vai se basear, então, numa espécie de colaboração, né? As igrejas foram convidadas a colaborar com o novo regime no sentido de trabalharem para, por exemplo, o processo de reconstrução nacional, né? Cuidando da esfera espiritual do cabo-verdiano. Mas estavam sujeitos a respeitar aquilo que então era dominante, aquilo que eram as diretrizes políticas então dominantes de então. Então, nesse contexto que nós podemos chamar assim de separatismo ideológico e colaboracionista, vamos ter a Constituição da República de Cabo Verde de 80 e as suas revisões vêm determinar que a República é soberana, é laica e que há separação entre o Estado e as instituições religiosas e que o Estado respeita e protege as confissões religiosas que eram legalmente reconhecidas, né? E ainda fez com que o culto fosse todo ele sujeito, o exercício do culto fosse sujeito à lei. Há uma nuance aqui interessante, quer dizer, o Estado protege as confissões que eram legalmente reconhecidas, mas nem todas as confissões foram reconhecidas nessa altura, né? A Igreja Católica, devido à sua preponderância demográfica, histórica, simbólica, foi tacitamente reconhecida. A Igreja Nazareno depois. O Adventismo do Sétimo Dia, alguns anos de seguida, mas durante todo esse período, de 75 a 90, que marca a nossa primeira república independente de Cabo Verde, as testemunhas de Jeová, por exemplo, não foram reconhecidas, embora estivessem presentes desde 1958. Né? E a relação que o poder político estabeleceu com as igrejas foi, como eu falei, muito na linha do próprio pensamento de Cabral, uma relação dúbia, uma relação ambígua. Porque com a Igreja Católica havia uma clara tensão. Era uma força religiosa muito pujante, particularmente nos meios urbanos, e como partido dominante, então, o Partido Estado, o PAIGC, depois PAICV, tinha elegido a transformação das consciências como algo fundamental para o enraizamento da nova ideologia e do novo partido, vai encontrar nas forças religiosas um claro obstáculo, né? Principalmente essa força religiosa católica, que tinha uma história particular dentro do arquipélago. Mas em relação à Igreja do Nazareno, há uma atitude de muita abertura e de muita simpatia. Por exemplo, numa revista nossa aqui da Praça, o antigo líder de então, o então pastor Gilberto, ele explica todo o processo que culminou na construção do Templo dos Nazarenos em cima no platô, que é na capital, no centro da capital do país. E mostra o empenho que as forças políticas então fizeram e a ajuda que deram na construção desse templo. Mas, por outro lado, quando se olha para a situação dos testemunhos de Jeová, foram pura e simplesmente não reconhecidos, e muitos que professavam essa confissão foram, inclusive, presos, né? Por exemplo, jovens que negaram-se a reconhecer e a jurar a bandeira, por exemplo. Então, é uma história ainda não contada, certo? Se calhar, porque a própria documentação não vai ser de fácil acesso, né? Porque supomos que o que nós temos hoje, essencialmente, são relatos orais que nos contam isso, mas em termos de documentação, então, embora o espaço físico onde a prisão de alguns desses membros ainda esteja, digamos, de pé nos nossos dias. Então, o período pós-colonial, dá-se a independência, de 75 a 90, implanta-se um regime de partido único, um regime não totalitário, né, mas um regime que assume características autoritárias. E há muitos que defendem que o totalitarismo não se implementou por causa um pouco da resistência que a própria Igreja Católica, então, fez fincapé naquela altura. A Igreja Católica, nesse contexto, inseta um interessante processo de cabo-verdianização da Igreja de Cabo Verde, que leva à substituição dos missionários estrangeiros pelos missionários nacionais,
Um processo que se inicia em 75 e que hoje, na atualidade, já está, digamos assim, praticamente consolidado. Então, depois a introdução da língua crioula nas cerimônias religiosas, no canto, na música, tudo isso fez e permitiu com que essa religião, essa igreja que vinha como suspeita do período colonial, pudesse transitar para o período pós-colonial e pudesse, aos poucos, então, ganhando o seu espaço. Quando as suas autoridades, durante esses 15 anos da Primeira República, começam a pôr a tónica na liberdade, então, e à medida que a questão da liberdade ela vai se ramificando, a gente vai percebendo que o enraizamento, a pujança e a força dessa organização religiosa vai se consolidando nesse tecido. Bom, chega 1990, dá-se abertura política, a implementação do multipartidarismo, as primeiras eleições democráticas, e nesse contexto a Igreja Católica aparece como um ator, então, relevante em todo esse contexto. Fala-se muito, por exemplo, da visita do Papa João Paulo II em 1990, como algo que balançou e que ajudou muito naquelas mudanças, mas sem desconsiderar, de facto, a importância que a visita do Papa, primeiro Papa que vem a Cabo Verde, um país praticamente insignificante na geopolítica mundial mesmo, então teve o seu quê, certamente. Mas todo o mecanismo que levou à mudança e todo o mecanismo, então, todos os mecanismos acionados pela Igreja no sentido de sensibilização, de transmissão do ideário democrático e digamos, as células, ferramentas que foram utilizadas para que essas mensagens chegassem a cada cutelo, a cada aldeia, a cada vila aqui do arquipélago, essa coisa geralmente não é tida em consideração. Mas estudar esse assunto fez-nos ver que de fevereiro de 90 até janeiro de 91, um intenso trabalho foi feito. Um intenso trabalho associado à produção constante de novos documentos que eram transmitidos, socializados a partir de vias e canais muito próprios, então, ali. Mas depois de 91, vamos entrar numa nova fase. Essa fase já é chamada de um contexto de separatismo, mas como parceria, né, que vigora até 2000, e a partir de 2000, então, agora criam-se condições para que essa parceria passe a ser cooperação, né? Já estou me alongando aqui muito no tempo. E só para finalizarmos nessa parte da cooperação, o ano 2000 entram novos atores políticos em cena. Se o ano 90 foi marcado pela manipulação, pela instrumentalização do fator religioso, e nesse contexto o problema das profanações marcou todo o cenário político-religioso cabo-verdiano, porque a Igreja Católica tinha uma palavra e tinha uma ação política muito vigente, e paulatinamente a instrumentalização da questão das profanações, dos templos, dos símbolos religiosos, foi criando situações, foi criando problemas, né, que levaram as autoridades religiosas pura e simplesmente a se retraírem e a saírem, então, e a deixarem de lado essa necessidade de orientarem publicamente o seu laicado em termos políticos, né? Então foi um ano intenso, um ano rico no que tange as relações políticas e religiosas no contexto da democracia, mas marcado pela tensão que aumenta, que passa a acentuar entre a confissão maioritária, que é a Igreja Católica, e as minoritárias, particularmente com a Igreja do Nazareno no espaço público, porque o espaço público cabo-verdiano, em termos religiosos, é dominado pelas notícias, ora sobre o catolicismo, ora sobre a Igreja do Nazareno, mas ainda também houve uma tensão muito forte com o Adventismo do Sétimo Dia, quando alguns jovens adventistas foram acusados de serem praticantes das profanações de símbolos e de templos. Então foram 10 anos extremamente intensos e que culminaram na declaração
de 1990, do vigário-geral então da Diocese, quando ele diz que nas próximas eleições a Igreja não vai dar nenhuma orientação de voto. 10 anos da democracia era suficiente para que já tudo estivesse amadurecido e que agora cada cidadão que votasse consoante a sua consciência. Fecha-se uma fase, essa fase do magistério político-moral da Igreja Católica, e a partir de 2000, primeiramente de uma forma muito tímida com o bispado de Dom Paulino Evre, mas depois acelera-se com o bispado de Dom Arlindo Furtado, vai-se estreitar as relações entre a Igreja Católica e o partido no governo. E, particularmente, é nesse contexto que é anunciado em 2010 o surgimento de uma nova concordata, que viria a ser um acordo jurídico entre a Santa Sé e a República de Cabo Verde e não necessariamente uma concordata. Tudo isso porque, na altura, mesmo o chefe do governo, nesse caso José Maria Neves, chegou, inclusive, a escrever sobre isso, né? Advogando a necessidade de se rever a própria como é que é, o próprio estatuto jurídico das igrejas no espaço político cabo-verdiano, advogando que, se calhar, deveriam deixar de ser corporações de direito privado para se tornarem corporações de direito público, né? E, quiçá, usufruírem do tal chamado imposto religioso. Isso tudo não passou de algumas ideias, mas o facto é que nasceu um novo acordo. Esse acordo veio reformular e veio atualizar as relações entre a Igreja Católica e a República de Cabo Verde, entre a Santa Sé e a República de Cabo Verde. E um ano depois, essa lei anunciada em 2010, ela vem à vida, nasce e é promulgada em 2013, e logo um ano depois nasce a nova Lei de Liberdade Religiosa de Cabo Verde. Digamos, a primeira lei de liberdade religiosa de culto da República de Cabo Verde, porque a anterior era de 1971, ainda no período colonial. E vamos ver que muitas das prerrogativas que foram atribuídas à Igreja Católica, como quer dizer, o direito à celebração de casamento, assistências, também foram, então, passadas às confissões reconhecidas, particularmente algumas as confissões radicadas. Essa lei acaba por ser, digamos, um grande problema, ou um novo grande problema da atualidade política religiosa, porque ela é deixada pelo PAICV, que sai do poder em 2016, chega novamente ao poder em 2016 o partido do MPD, e de então para cá não se fez a regulamentação da lei, primeiro aspecto. A regulamentação da lei não acontece e não houve avanços nesse sentido. Agora, essa nova lei vem trazer e levantar obstáculos ao surgimento de novas confissões que possam querer ser reconhecidas. Porque as prerrogativas passam a ser muito exigentes, né? Passamos a ter um grande número de prerrogativas que devem ser agora cauteladas e devem ser tidas em consideração, e fica no ar, talvez, a ideia de que pretende-se fazer dessa ferramenta jurídica, algo que venha conter, né? Não só regular, mas conter a expansão religiosa. Tá certo? E, por outro lado, as tensões históricas existentes entre as confissões, particularmente a Igreja Católica e a Igreja do Nazareno, acaba por ser resolvida com a criação do Estatuto de Igrejas Radicadas. Passa a ser igrejas radicais, são aquelas que têm presença reconhecida há mais de 50 anos. Então, com isso, a Igreja Católica, a Igreja Nazarena, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, então, passam a ter prerrogativas semelhantes perante a lei, né? Algo que, por exemplo, foi efetivado em 2018, quando se criou um programa complementar de apoio para a mitigação do ano agrícola. Então, o Estado deu praticamente $500 milhão a 3 confissões de caridade ligadas à Igreja Católica, à Igreja do Nazareno e à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quer dizer que, de uma forma muito astuta, e mais uma vez aquela questão da ambiguidade, né? Algumas confissões, já agora não apenas uma, a Igreja dominante e a Igreja Católica, porque isso é contestado com muito fervor pelas minorias e pelos defensores das minorias. Então,
Agora, essas convicções têm prerrogativas similares e beneficiam, inclusive, de benesses semelhantes perante o Estado. Agora, há outras questões que ficam de lado, por exemplo, o Islão em Cabo Verde, a presença do Islão, que dá início, que entra em 75 para cá, então tem se diversificado, tem ganho um certo dinamismo. Houve alturas em que, com a imigração, e quando a imigração de Cabo Verde para fora era um pouco menos contida, percebemos aqui a pujança das gentes que vinham no continente, o dinamismo era maior. Agora, com as restrições à imigração para a América, para a Europa, percebemos que não há esse dinamismo, se conteve um pouco, mas o Islão se faz presente e o Islão tende a também adquirir ou a incorporar elementos cabo-verdianos. Então temos um contexto religioso atual muito interessante, né, diversificado, uma grande quantidade de novas igrejas que entram de natureza pentecostal, neopentecostal, mas perante essa questão trazida pela nova lei de liberdade religiosa, estamos numa espécie de stand-by. Nós estamos suspensos à espera de novos acontecimentos para que se possa ver o que vem a partir daí. Então, em jeito de conclusão, já tomei o tempo que me era destinado, dizer que, de uma forma geral, a relação entre a política e a religião em Cabo Verde é uma relação marcada por muita ambiguidade, se calhar, devido a próprias orientações dominantes das forças políticas em questão e das forças religiosas também, então, em jogo, mas também, também muito pelo contexto, né, que nós vivenciamos e que nós já vivenciamos no curso da nossa história. Do meu ponto de vista, a única coisa que me faz uma certa espécie, uma certa confusão, é quando se tenta olhar para esse fenómeno reduzindo, né, único e exclusivamente ao domínio de uma força religiosa que é maioritária, que é claramente maioritária, e tirar dali um conjunto de ilações por indução. Porque a história nos mostra, e a evolução sociológica dessa relação nos mostra claramente que as coisas têm muitas nuances e que um trabalho mais sério, né, mais aprofundado, leva-nos ao encontro de particularidades que nem sempre esperamos encontrar a priori. Então, em jeito de fecho, só agradecer então todos aqueles que nos acompanham e, mais uma vez, também toda a organização, ao professor Bernardo, né, ao Milton aqui, que também que é muito responsável pela minha presença nesse seminário. Então, o vosso interesse, a vossa atenção e a oportunidade que me concederam. Tá bem? Então, Milton, passo a palavra. Não estou ouvindo. Então, não estou ouvindo. Desculpa, professor, eu estava no mute e acabei esquecendo aqui. Ok. Está bem, obrigado. Obrigado pelo avisar, senão eu ia acelerar. Não, antes, para agradecê-lo por essa exposição brilhante, né, de toda essa relação dialética, digamos assim, né, toda essa história da igreja, da religião, né, no caso acaba sendo a relação da Igreja Católica com o Estado cabo-verdiano, né. A gente sabe que é uma história muito rica, porque Portugal chega já
com um aliado que seria a Igreja Católica nas nossas ilhas, em 1460, quando descobriu as nossas ilhas, e a gente sabe que essa relação de Portugal com o catolicismo é muito antes mesmo da chegada lá em Cabo Verde. Eu estava dizendo que já temos algumas colocações aqui, e a gente está abrindo espaço para que os internautas coloquem aqui as perguntas que a gente vai passar aqui para o professor. E eu estava falando, só para contextualizar quem está nos assistindo, quando a gente fala que a religião católica é a maioria, digamos assim, absoluta em Cabo Verde, 77,4%, dos cabo-verdianos se declara católicos, e isso é de acordo com o censo de 2010, era para sair do censo esse ano, não ficamos caso, já temos dados publicados. Os adventistas e Nazareno, né? Nazareno 1,7%, os adventistas 1,5%, Assembleia 1%, a chegada, né, da religião muçulmana aí com quase 2%, o nacionalismo cristão 2%, São João 1%, e talvez curiosidade aqui para quem está nos acompanhando, né, que os que declaram, né, na verdade não o ateísmo, mas o que declara sem religião, né? Sem religião. É quase 11%, né? 10,8%, né? Esse é o cenário que nós temos em termos dessa classificação aí das denominações religiosas. O professor Marcos pergunta aqui como que é o ensino religioso em Cabo Verde. Marcos Vinícius. Sim. Alô? Está me escutando? Posso? Sim. Como que é o ensino religioso em Cabo Verde? Uma questão aí que também eu queria abordar depois de alguns questionamentos. Né? Sim, a questão do ensino religioso ela é um assunto que vem se pôr depois da assinatura do acordo jurídico em 2013. É uma das linhas de cooperação entre o Estado e a Santa Sé, o Estado de Cabo Verde e a Santa Sé, e previa a implementação do ensino religioso católico nas escolas públicas. De 2013, aproximadamente, passado 4, 5 anos, muito pouco se fez. Então, aproximadamente 2 anos atrás, em que tiveram de efetivar e começar a dar primeiros passos na implementação dessa disciplina. Isso tudo gerou muita celeuma no nosso país, no espaço público, mas passava aqui um pouco ao lado, um pouco despercebido, e passou muita gente, é que a Lei da Liberdade Religiosa de 2014, que aparece logo depois do acordo, também prevê o ensino religioso de outras confissões. Né? Se o acordo que o Estado assinou já deixava claro ali em que condições iria-se fazer o ensino religioso católico nas escolas públicas, essa lei vem abrir a mesma prerrogativa às outras igrejas. Só que tem aquela ressalva de deixar o critério do Estado, então, depois decidir até que ponto seria ou não, então, conveniente. E aqui o princípio da igualdade não é claro, não é transparente. Tá bem? Agora, hoje, na atualidade, já temos 2 anos de experiência com isso, né? É um ensino facultativo, não é obrigatório. Prevê-se, nesse caso, a salvaguarda daqueles que não são católicos. E o curioso é que, após muita discussão relativamente à prerrogativa dada à Igreja Católica, nós não temos conhecimento de que as outras confissões minoritárias tenham também requerido perante o Estado, né, perante o Estado, esse direito de também conferirem, então, aulas as confissões religiosas, aos membros das suas confissões religiosas nas escolas públicas. Porque aqui há um conjunto de requisitos, então, técnico-pedagógicos que o Estado requer, gente formada, manual, currículo,
e nesse aspecto a Igreja Católica, o que eu posso dizer é que tem já sentido a necessidade de formar gente para assegurar essas disciplinas. Então, após um período em que isso gerou muita celeuma, muito debate, né, percebemos e sentimos um relativo esfriamento, porque depois de tudo aquilo que foi dito, né, por a forma como as coisas foram explicadas, acho que esse assunto chegou, inclusive, a ser levado ao Parlamento. Então, se há essa demanda das outras confissões, no sentido de quererem também ministrar o seu ensino nas escolas públicas, passado tanto tempo, o que estamos perante um certo silêncio, perante vazio, né? E o meu temor é que todo aquele barulho foi feito exatamente para conter aquilo que tinha sido dado à Igreja Católica, né? E não tanto para reivindicar para si o direito de fazer a mesma coisa, que é recorrente, basicamente, em Cabo Verde. Então, o que eu tenho relativamente a dizer acerca disso é mais ou menos isso. Então, olho para isso muito mais com preocupação, porque acaba por ser mais uma arma de arremesso que vem alimentar um confronto que já não é de hoje. Mudam os assuntos, mas a atitude conflituosa é sempre a mesma. Tá bem? E quando, na verdade, nós queremos saber, mas sim, e depois, o que é que se quer, o que é que se vai fazer efetivamente? Parece que não saímos do âmbito da crítica, que é só crítica e depois sempre aquela crítica trazida sob a sombra do passado, sob a sombra do domínio do catolicismo, sob a sombra de um catolicismo absoluto que se quer impor aqui. Sem querer defender que isso é verdade ou não, né? O contexto em que nós vivemos mostra claramente que não faz sentido. Tá? O que entretanto, me causa uma certa assim, preocupação é o fato das outras confissões religiosas não se porem à frente apresentando, olha, os requisitos que são exigidos a esses, a Igreja Católica são esses, nós cumprimos e estamos mostrando aqui todos esses requisitos, queremos o mesmo direito. Né? Tudo acaba ficando nas vozes dos líderes ou dos representantes que têm presença no espaço público, mas depois não há um trabalho mais consistente, mais elaborado, que permita depois verdadeiramente fundamentar e dizer assim, não, há aqui um princípio de injustiça claro, porque estamos oferecendo, né, e cumprindo os mesmos requisitos e não nos é dado, então, o mesmo direito. Milton? De fato, a gente percebe uma certa passividade, né, das demais denominações religiosas em Cabo Verde, né, com relação à hegemonia católica, até porque a configuração, né, que se deu essa relação, ela é muito no sentido de privilegiar a igreja, que, né, que sempre foi a igreja, digamos assim, do Estado, né, Sim. Que se quebrou justamente em 75, né? Eu fiquei surpreso, né, quando eu consultei aqui a Constituição de 80. A gente tem, apesar das limitações que a gente sabe que nós estávamos em construção enquanto Estado, né, a gente tem 4 artigos, né, muito bem colocados com relação à laicidade, né? Então, a gente sim. Estamos assim bem nesse sentido. E 90 com a Constituição aí, com a abertura democrática, que eu acho curioso, eu queria até trazer aqui para o público, né, conhecer melhor o princípio da laicidade, né, são vários artigos na nossa Constituição, está bem servido, digamos assim, né, eu queria trazer aqui o artigo 49, que diz, por exemplo, as igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado, estão independentes e livres na sua organização e exercício das suas atividades próprias, ou seja, a igreja tem as suas atividades, o Estado também. Por outro lado, é uma coisa que eu fico com um certo receio, essa inserção. A gente sabe que com a Constituinte, para essa Constituição, houve tentativa da própria Igreja Católica, inclusive da inserção, né, de algumas terminologias religiosas na Constituição, né? E a nossa Constituição continua tendo assim, sendo consideradas parceiras na promoção do desenvolvimento social e espiritual do povo cabo-verdiano. A gente sabe que a Constituição de 75 de Portugal nos serve muito bem, né? O completo, o arcabouço legal de Portugal nos serve muito bem em Cabo Verde, né? Pelo menos a gente espelha bastante. E a gente não encontra essa inserção.
O meu questionamento, antes de voltar à questão aqui do ensino religioso, é até que ponto que essa inserção, né, digamos assim, esse regime de parceria não é uma tentativa de dar continuidade dessa relação mais próxima que existe entre a Igreja e o Estado. Porque, assim, o Estado se comprometer para o desenvolvimento social, a gente entende agora até que ponto que o Estado se compromete com o desenvolvimento espiritual, né, de um povo. Talvez é nesse sentido que eu queria escutá-lo, como que o senhor percebe o imaginário, não só da sociedade cabo-verdiana, que a gente já sabe que é majoritariamente católica e tem na sua vivência, né, muito forte o catolicismo, mas e o imaginário político, né? Porque eu percebo, não sei se eu estou certo na minha leitura da realidade em Cabo Verde, que há no imaginário político uma certa aproximação da identidade nossa com o catolicismo. Então, quando se fala da identidade do cabo-verdiano, muito se fala do catolicismo como se a identidade do povo se prende à religião. Então, eu tenho essa dúvida. Será que, de fato, o homem público, né, que obviamente é o homem católico, nós sabemos que todos os nossos líderes são católicos, até que ponto há uma separação entre essas duas esferas, né? Já que nós temos o princípio da laicidade que, de alguma forma, quer fazer a separação dessas duas esferas. Ok, Milton, a tua questão de fato é extremamente pertinente, porque, por exemplo, no período da Primeira República, de 75 a 90, essa questão da identidade cabo-verdiana como católica não se punha. Porque, por exemplo, como você se lembra, o novo regime, quando chega, eles implementaram todo um processo de africanização do cabo-verdiano. Então, aí a defesa de que a identidade cabo-verdiana é uma identidade africana. E que era preciso, então, por isso, reafricanizar os espíritos. A instituição que assegurava a europeização dos espíritos é a Igreja Católica. Daí também essa tensão latente que havia entre a estrutura política e a estrutura religiosa. Então, durante esses 15 anos, a questão tentou-se reformular, inclusive, a identidade cabo-verdiana, mostrando que ela é essencialmente africana, negando muito dos contributos, por exemplo, que as outras culturas deram na construção do cabo-verdiano enquanto mestiço. Agora, de facto, tens toda a razão. A partir de 1990, nós vamos perceber, mesmo nas ferramentas jurídicas, a ambiguidade aumenta. Porque na Constituição de 80 está ali claro, a República é laica. Mas no ano na Constituição de 92, a palavra laica sai. Não aparece em nenhum momento na Constituição ali a expressão laica. Assegura que há separação entre o Estado e as confissões religiosas, sim, mas a questão da laicidade não é transparente, ela é entendida como um princípio, né? E institui-se aqui uma espécie de laicidade de parceria, como você diz bem, o Estado colabora e conta com o apoio das outras instituições no desenvolvimento espiritual do povo. Eu diria que, mais do que pensar que no nosso imaginário político haja essa ascendência, então, dessa ligação com o catolicismo, o que existe, na verdade, é uma relação instrumentalista, né, daquilo que assegura, muitas vezes, às forças políticas um maior enraizamento. Isso vai se tornar ainda mais forte, mais presente em 2000, quando, por razões agora já de ordem diplomática, de ordem internacional, quando se dá 11 de setembro, e com todo aquele problema que ocorre agora entre o mundo cristão e o mundo islâmico, então as autoridades cabo-verdianas e mesmo então a diplomacia cabo-verdiana começa a sentir a necessidade de apresentar Cabo Verde no cenário internacional como uma república cristã. Então vem-se fazer todo um processo de resgate e novamente de uma nova reelaboração daquilo que é a nossa identidade cultural, agora sim calcada no ideário religioso. Isso acabou por ser muito mais forte e presente a partir de 2000 do que, por exemplo, nos anos 90. Muito por conta daquele contexto internacional que eu falo da guerra contra o terrorismo.
era preciso apresentar Cabo Verde perante os seus parceiros, não só a União Europeia, como os Estados Unidos e os outros países, como um espaço que não estava ali aberto e disponível à ideologia islâmica ou judaísmo. Então, há toda uma reformulação que externamente vem agora, vem se apresentar uma nova imagem da nossa república enquanto uma república cristã, que se enquadra em todo o mundo cristão, que tem raízes históricas como um baluarte no cristianismo. Internamente vem-se tentar fazer, debelar alguns problemas sociais, como o problema da criminalidade, da delinquência, da estruturação familiar, com o apoio, com o uso das igrejas. Mas isso, muitas vezes, não passa exatamente de uma mera cosmética. Né? Porque para quem olha de fora e quem acompanha as coisas de fora, parece que dá logo uma ideia. Há uma prevalência de uma força política, de uma força religiosa, e todas as outras forças políticas, elas como que são obrigadas a vergarem-se perante essa força. E em Cabo Verde não é exatamente isso que acontece. Porque quando é que nós detectamos isso? A relação que os intelectuais e os políticos têm com a religião. Tá? E torna isso, claramente, torna isso evidente. Por exemplo, um dos requisitos para que você seja um intelectual, então, de reconhecido valor no espaço público cabo-verdiano, é tu não seres religioso. Porque todos olham o assunto religioso de uma forma, então, com suspeição. Eu posso dizer isso tranquilamente, porque é exatamente assim. Né? Aqueles que têm, intelectuais, que são poucos aqueles que têm uma vivência religiosa, seja qual for, né? E que a expõem no espaço público. Se for católico, então, pior ainda. E, por outro lado, políticos da mesma forma. Fazem parte das romarias, tomam parte das romarias pelo interior, no espaço rural, estão presentes nas grandes celebrações, ocupando o primeiro lugar, né? Mas não são devotos. Tudo isso com base no quê? Na chamada boa relação que tem de haver entre as instituições. É aquilo que eu falo, é o uso instrumental de uma força religiosa, principalmente porque se sabe que o poder político não tem um controle, não consegue atender a tudo aquilo que a população demanda. Aqui eu me lembro claramente de uma perspectiva teórica, aquela que nós ganhamos, por exemplo, com Marx, que nos fala claramente, em Cabo Verde é preciso que a gente entenda de uma vez por todas. Os políticos usam a religião como ópio do povo, sim. Mas não porque são crentes, mas porque é uma ferramenta. Foi uma ferramenta no período colonial e não se fez esse corte no período pós-colonial. Agora, tendencialmente tenta-se passar aquela ideia de que, não, são devotos ou são crentes e por causa disso há uma intromissão, há uma entrada do religioso na esfera política. Mas na prática não é por aí, não é isso que acontece. Agora, o que você aponta e constata, e bem, é a reformulação da nossa identidade a partir do cristianismo e do catolicismo. É um facto e que podemos situar, como eu falei, a partir de um determinado período em que isso se torna mais acentuado. Exato. Então, o que eu percebo nessa nova configuração é que, juntamente com essa instrumentalização, a tentativa de moralizar, digamos assim, né? Isso transpareceu muito bem, como você colocou, nas palavras de alguns religiosos. Agora, a questão que se coloca, e que é preocupante, eu tento acompanhar mesmo não sendo especialista em religiosa, é essa configuração de privilégios. Você colocou muito bem que a gente já evoluiu bastante. Antigamente, quando os atores políticos, os atores do governo chamavam as confissões religiosas para aqui, não chamava as demais, né? Recentemente, a gente teve um encontro, né? A questão de Covid também, a própria comunidade muçulmana estava presente. Então, há avanços, porque, de alguma forma, tem tido uma ou outras vozes, nomeadamente a Igreja Nazareno, pontuando essas questões. A preocupação vai nesse sentido. Até que ponto que essa aproximação, que inclusive é condicional de parceria, não nos limita em termos de avanço, não de laicismo, mas de laicidade, uma relação saudável. Porque, se por um lado a aproximação se aproxima muito a ponto de romper a barreira constitucional, a gente tem
regalias que contraria a própria lei. Nesse sentido, talvez eu tenha alguma dúvida do que vem a ser o ensino religioso em Cabo Verde, porque a própria Constituição coloca no artigo 50, né, quando se fala de ensinar e aprender, a proibição do ensino confessional. Uma questão que, quando veio a concordar com o ensino religioso, não foi debatido essa questão, e quando a gente percebe, na prática, a leitura, pelo menos talvez inicial que a gente tem, é que o Estado, com suas ferramentas, quer de fato moralizar a sociedade cabo-verdiana de uma perspectiva cristã católica. Porque se a gente vê na sociedade cabo-verdiana, a gente sabe que a configuração geográfica, né, o meu ponto é que 70% da população se declara católica, é difícil você encontrar no ensino religioso cumprir os requisitos que foram estabelecidos. Por exemplo, não lembro agora se é de 20 alunos. Como é que em determinados bairros, né, que são muito dispersos, você vai ter uma turma de 20 alunos, por exemplo. Então, a forma como se deu essa inserção do ensino religioso, sem deixar de lado se é constitucional ou não essa discussão, a gente percebe que não foi colocado de uma forma de igualdade. Claro, como eu já falei, há uma passividade das demais denominações religiosas em Cabo Verde, mas, assim, uma colocação no sentido que eu vejo para beneficiar a própria Igreja Católica, porque você é opcional, mas ela é colocada como entre as disciplinas, né? Ela não pode ser, ela tem que estar da grade, né? Da disciplina, e também que acaba que o aluno não tem assim escolhas. Então, são conjuntos de preocupações que eu vejo nessa nova relação que, ao meu ponto de ver, a gente distanciou bastante, principalmente em termos de marco legal, constitucional, a gente não tem dúvidas, mas na prática eu tenho reservas em termos do que vem a ser laicidade em Cabo Verde. A gente não tem tempo para eu pontuar aqui. Eu poderia trazer à tona aqui relatórios como o próprio relatório, né, de Comissão Nacional de Direitos Humanos, de 2004 a 2010, que fala no que concerne à igualdade religiosa, persistem algumas incongruências entre o plano jurídico formal, consagrador do princípio da laicidade, e o plano sociopolítico, que tende a manter e, quiçá, a cristalizar a hegemonia da Igreja Católica. No relatório mais recente, que compreende de 2010 a 2019, traz essa mesma preocupação, falando da dificuldade de obtenção da autorização administrativa para implementar espaços, por exemplo, de templos religiosos. Tem Freedom House, que fala sobre liberdade religiosa em diversos países, né? Todo ano tem relatório sobre liberdade religiosa em Cabo Verde. Em 2019, pois concordado, fala que a Constituição estabelece separação entre Igreja e Estado, mas a Igreja Católica recebe alguns privilégios, tais como o reconhecimento de casamento católico na lei civil, enquanto são requeridos registros no Ministério da Justiça a todos os grupos religiosos para obter benefícios fiscais, entre outros. O processo é irrestrito. Tem Pew Research, que é um grande observador internacional. Enfim, todos os relatórios internacionais colocam que há um privilégio da Igreja Católica. Isso não é difícil de a gente perceber. Recentemente, a gente viu aí que eu fiquei assustado até com um montante para um país pobre como Cabo Verde, que foi disponibilizado para a restauração de templos religiosos, sem falar que não eram templos tombados, por exemplo, né? Templos que foram construídos na década de 50, 80, por aí vai. Então, eu queria deixar assim, aqui essas preocupações, no sentido de alertar, né, os atores políticos e outros atores, né, que possam levantar esse questionamento, né, trazer essa questão a público para que a gente melhore cada vez mais na nossa democracia, porque a gente sabe que Cabo Verde, em termos de democracia, é um exemplo, né, na África, e a gente tem 45 anos de país e tem feito uma excelente trajetória, mas nessa questão eu percebo uma certa patinação, digamos assim, apesar dos avanços legais, né? Mas para não tomar aqui muito tempo com isso, eu queria trazer a pergunta da Aldeci, que fala, eu não sei se você depois pode fazer alguma consideração nesse sentido. Posso.
existe força de lei no seu país que obrigue que as escolas tenham a disciplina de ensino religioso? Acho que eu acabei pensando. Sim, sim. Se existe uma força de lei que obrigue as escolas têm a disciplina de ensino religioso, né? Não, de acordo com aquilo que mesmo tu já acabaste de colocar, esse acordo internacional que foi estabelecido prevê exatamente a implementação do ensino religioso e cada uma das partes envolvidas tem responsabilidades. Agora, não é obrigatório, né? Como nós já dissemos aqui, então os alunos ou os familiares ou as famílias não são obrigadas a colocarem então os seus filhos nas aulas de religião e moral. Então não tem esse caráter vinculativo. Agora, concordando contigo, a leitura que você fez há bocado da situação cá, eu entendo o teu ponto de vista, porque o teu foco é, se calhar, pensar a questão da liberdade religiosa. A pergunta, nesse caso, que eu te faço, é se tu consideras que, para os atores políticos cabo-verdianos, o foco e o interesse é a questão da liberdade religiosa, né? Aí é que mora a questão, porque quando nós falamos muitas vezes da laicidade e trazemos a baila, sempre falar da laicidade e trazer a baila a questão da igreja, mas a laicidade é uma racionalidade do Estado. A laicidade nunca é a racionalidade da igreja. Então, quando nós problematizamos uma determinada configuração de uma laicidade, é perguntar quais as razões do Estado, quais os interesses do Estado. E aqui a coisa fica interessante, é quando, de fato, como você colocou antes, qual é a relação que a classe política ou a classe intelectual cabo-verdiana, política intelectual, tem com a religião. E toda a tua preocupação, as preocupações que você levantou, para mim, fazem sentido, têm sentido, porque são um conjunto de medidas, e ao longo dos anos tem sido assim, você claramente percebe que mais dividem do que unem o campo religioso, né? Que servem apenas para criar fraturas. Mas essas fraturas, geralmente, quem é o principal beneficiário disso? A priori, parece que é a Igreja Católica, né? Mas quando olhamos com atenção para o nosso contexto, para o nosso território, para a forma como as coisas acontecem, tá bem? Então, você começa a perceber que, na verdade, a coisa não é por aí, né? E hoje, tanto é verdade que quando, de fato, a Igreja Nazarene começa a pontuar determinados assuntos, o espaço público, muitas vozes começam a questionar a questão da liberdade religiosa, da laicidade, por exemplo, de 2013, 14 para cá. Agora, a própria lei abre, né, a possibilidade de contemplar com alguns privilégios, já não apenas uma igreja, como os relatórios aí apontam, mas várias outras igrejas. Eu estou dizendo, em 2018, $500 milhões foi dividido por 3 confissões religiosas. Não foi só para a Igreja Católica. Mas não para aí. Existem várias outras medidas que têm sido implementadas e agora o governo está ciente, as autoridades religiosas atuais estão cientes e que quando tomam qualquer decisão, tá, têm de abranger, então, outras confissões para acalmar e para não criar essa aura de benefício que já tem sido pautado. Então, aquilo que você fala, de fato, é uma realidade, mas se calhar já não é tão uma realidade presente nos dias presentes, nos dias em que nós vivemos, porque há uma própria atualização do campo político relativamente a essas pontuações, a essas chamadas de atenção, a essas críticas. Agora, relativamente à questão da Constituição, uma vez eu coloquei exatamente numa discussão, colocamos essa questão. E a nossa própria Constituição tem uma linha, já no final, que prevê que os tratados internacionais acabam por ter, então, um impacto, tá, muito superior àquilo que são as leis, então, ordinárias, as leis nacionais. Nós temos uma própria estrutura jurídica que está organizada, que está montada, e que quando você vai criticando, ou avança por uma crítica mais formalista do tipo, então, encontra-se logo aqui uma resposta, uma solução, um problema. Agora, na vida prática, o bom senso, aquilo que se prevê, aquilo que nós conseguimos vivenciar, é que não há diálogo entre as confissões religiosas. Isso permite ao Estado instrumentalizar as suas, digamos, as suas ajudas,
e com isso cria determinadas imagens e também fomenta e alimenta determinados discursos, mas o resultado final, o que é? É sempre o maior distanciamento entre as forças religiosas. Essa é um dado real. Por quê? Porque não têm os mesmos interesses, porque não ganham, então, o mesmo nessa relação. O problema hoje maior que se põe, como eu falei, relativamente à liberdade religiosa, é saber que a própria lei é uma ferramenta para conter o reconhecimento de novas confissões. A última confissão, segundo os dados oficiais que eu tenho, foi reconhecida, já o registro vem de 2014. De 2014 para cá, não tive acesso a novos dados que me pudessem indicar quantas novas confissões religiosas entraram, passaram a ser reconhecidas pelo Estado. Mas por que 2014? Porque a partir daí as prerrogativas passam a ser, então, múltiplos, os requisitos passam a ser múltiplos. Tá bem? Então, relativamente àquilo que você colocou, percebo, né, incomungo a mesma preocupação, tá? E vejo as coisas ainda com maior, ou se calhar com um sentido de maior alarme, né? Porque vivendo aqui todo dia e inundado desse discurso, o que se percebe é claramente há uma instrumentalização que é clara, que é evidente. E uma instrumentalização que não interessa, no fundo, as confissões religiosas, mas elas não conseguem se entender. E, recorrentemente, faz-se recurso ao passado como foco do diálogo. Não se fala do presente e vem-se tentar compreender sempre o presente a partir dos fantasmas do passado. Isso só cria separação. E quem sai beneficiar com isso é exatamente quem controla as regras do jogo disso. Porque a laicidade, como eu falei no início, é um assunto, é uma racionalidade do Estado. E a laicidade cabo-verdiana tem tudo a ver com a evolução sociopolítica do Estado cabo-verdiano. Vamos começar por aí e depois chegarmos às igrejas. Não, certo, eu concordo realmente que há essa abertura, né? Essa abertura, como eu já falou, eu também tinha corroborado, né? Ela, principalmente agora, né? Está ajudando um patamar cada vez mais acelerado. Mas eu acho que um evento como esse acaba sendo importante, né, para levar essa questão ao público em geral, né, esses atores que interessam para essa temática, porque falta, né, se a gente olhar para a nossa realidade, a gente não tem o que seria liberdade religiosa em Cabo Verde em termos de defesa e promoção. A gente não tem atores que faz isso, né, de uma forma mais explícita. Então, eu acho que à medida que a sociedade, né, as universidades, os políticos vão debruçando mais a respeito dessa temática, eu acho que a coisa vai se melhorando. Eu acho que é o único remédio que a gente tem para manter esse distanciamento e aproximação. Eu defendo essa aproximação, né? A forma saudável, mas assim as barreiras e os privilégios ainda são alarmantes. É uma das poucas coisas que eu vejo. A gente tem muitas coisas alarmantes na nossa democracia, é uma das coisas que eu vejo. Tem uma pergunta aqui interessante de Roberto, que diz assim: como o judiciário decide os conflitos religiosos em Cabo Verde? De fato, um problema interessante. Vou pensar aqui num caso, o caso da CRAST, que ocorreu no ano de 2016. Então, no ano de 2016, nós tivemos um grupo sectário que começou a ganhar uma certa presença no espaço público, com algumas confissões públicas que os seus membros vinham fazendo. Então, aquilo chocou a sociedade cabo-verdiana, e é um grupo sectário que já funcionava, já existia desde 2003, mas nunca sabia-se, né? Não estava ali reconhecido, mas nunca foi assunto, digamos assim. Mas a partir de 2016, com aquele conjunto de confissões que os seus membros vinham fazendo, com muito teor sexual, então, pelo meio, aquilo chocou. E durante um certo período fechou, digamos, o espaço público em termos de debate. Então, todos foram obrigados, de fato, a pronunciarem sobre isso. Não são os atores políticos, mas outros líderes religiosos tentaram se abster também de falar disso. E a questão pôs-se exatamente agora na funcionalidade, digamos, na autorização, então, no reconhecimento que essa
que essa seita tinha ou não. De momento, tomou-se uma medida imediata que foi exatamente fechar o orfanato que essa seita tinha, e tentou, o seu líder, então, foi constituído suspeito, então, em função de algumas prerrogativas legais que não estavam sendo cumpridas, e durante aquele período, as medidas que foram tomadas, então, serviram para acalmar, então, o espaço público. Seguiu-se um período curto, mas intenso, de debate sobre a laicidade, sobre a responsabilidade do Estado, sobre a questão agora do aparecimento das novas seitas, e só muito tempo depois é que, então, a autoridade, o judicial veio fechar o orfanato, né, que tinha ali sob sua guarda várias crianças, e o líder desse grupo acabou por ser absolvido. Então, o julgamento dos casos de natureza religiosa, então, tem contornos muito complexos, né? Geralmente não são casos muito publicitados no espaço público, tá bem? E então a salvaguarda, digamos, é a lei em vigor, e às vezes é a Constituição. Então isso, é a partir disso que se pega e que se tenta então dar forma e determinar o que é justo e o é injusto. Mas é um assunto extremamente melindroso, inclusive também para a justiça, tá bem? Porque está muito mesclado, está muito marcado por nuances que são de natureza cultural. Então, por essa razão, estranhamente, nós temos poucos casos, digamos, que ganham preponderância no espaço público, casos judiciais de foro religioso. É preciso, às vezes, questionar, mas nem sempre também de fácil acesso você ter. Então, não é fácil ter acesso a esses processos. Então, fica relativamente, para mim, relativamente complicado responder com precisão, com clareza a essa pergunta, como é que o judiciário olha para essas questões, porque quando aparecem situações do género, é muito mesclado com o campo da cultura. Então, aqui a religião se torna um costume, é visto como um costume e analisado como um problema cultural, tá? E não especificamente como uma questão de ordem religiosa. Tá? E que é uma boa oportunidade para nós formularmos uma pergunta, mas por que é assim? Mas você falou há bocado, relativamente a essa questão, há pouco debate, há pouca gente que estuda também a problemática religiosa, e a relação entre o direito e a religião em Cabo Verde é um campo praticamente virgem. Nós não temos nada sistematizado, não temos nada de fundo que nos permita, por exemplo, falar a uma pessoa que tenha esse interesse e dizer para ela, olha, o sistema judiciário trabalha, opera de determinada forma, né? Para nós é sempre um questionamento que nos ajuda a pensar numa problemática nova. Luane Costa fez uma outra pergunta aqui interessante. Há espaço para a participação feminina religiosa na política? Talvez aí tocar um pouquinho no que vem a ser a participação feminina na política. Feminina religiosa na política. Se há espaço para a participação feminina religiosa na política. Olha, é um debate, essa questão está muito acesa nos nossos dias. Há bem poucos dias nós tivemos as eleições para as autárquicas, para as câmaras municipais, e a nova lei da paridade que vem obrigar, de certo modo, a contemplar a presença feminina nos órgãos decisórios políticos. É uma luta, né? E claramente há espaço, sim, pelo menos em termos formais, em termos jurídicos, foram criadas ferramentas que asseguram isso. Agora, dali até se consolidar enquanto prática, né? Então nós vamos ter que fazer ainda um certo caminho. Claramente há cada vez uma maior reivindicação e vozes feministas que reivindicam uma maior participação então, das mulheres na política. Agora, mulheres que vêm do mundo religioso, da esfera religiosa, e que depois acabam transitando, transpondo por aí,
então já não é tão recorrente, né? Aí estou vendo assim, não, não tenho algo concreto que eu poderia pegar como exemplo representativo. Tá? Agora, que é um facto é que quanto à questão da presença feminina no espaço político, é uma luta e com avanços claros nos últimos anos. Talvez para contextualizar, né, a nossa realidade, que é diferente um pouquinho do Brasil, né, em que você tem uma força religiosa na política, né, muito forte. Acho que nesse caso em Cabo Verde a gente não tem essa realidade, mas a intromissão, digamos assim, né, o interesse, né, religioso na política são esse ponto é interessante, Milton, para retomarmos aquilo que tínhamos falado antes, né? Você percebe que, de fato, a intromissão que vem do religioso para o campo político em Cabo Verde, ele é barrado, ele é contido. Você não encontra, por exemplo, homens, mesmo leigos, né, que sejam religiosamente representativos ou que tenham importância religiosa na sua comunidade, depois transporem essa autoridade essa autoridade e essa publicidade, né, como um capital para o campo político. Como eu falei há bocado, o campo político cabo-verdiano é tão circunscrito que uma das coisas que barra, que fecha, é exatamente a intromissão de qualquer elemento religioso no seu circuito interno. E eu costumo dizer que a República de Cabo Verde ela é muito orgulhosa da sua laicidade. É muito orgulhosa da sua laicidade, no sentido em que, com muito orgulho, todos eles acabam mostrando. Eles podem entrar nos espaços religiosos, mas deixar o religioso entrar no espaço político, não. É um espaço completamente vedado, então, ao religioso. Esse ponto me lembra uma coisa interessante. Em 2016, nas vésperas das eleições presidenciais, então o presidente, que é o Dr. Jorge Carlos Fonseca, então, numa cerimónia religiosa, tinha dito que o presidente era também uma espécie de líder de todas as crenças. Agora não me falta a frase, qualquer coisa assim. E quando eu ouvi aquilo, quer dizer, você para e pensa de fato. Então, quer dizer que a laicidade de fato não existe. Porque se o presidente acaba por ser também o foco, o líder, o representante de todas as crenças, nós estamos claramente a mostrar que, contrariamente a termos um líder religioso com pujança, como força dentro do campo político, o que na verdade vamos ter é um líder político que na verdade acaba por ser o chefe supremo que está acima de todos os líderes religiosos. Então, mas isso mostra um pouco não só, eu não diria, como é que é, a segurança, a tranquilidade, que tem e sabem que o campo político de fato está vedado à intromissão religiosa. Falar então de mulheres do circuito religioso que consigam entrar ali dentro do campo político, então é mais complicado. Mas eu acho interessante essa atualização que você faz, que conhece a realidade de Cabo Verde, conhece o Brasil, e consegues articular melhor e fazer as pessoas entenderem. Não, de fato, o que a gente chama aqui no Brasil de bancada evangélica, né, não se coloca no nosso não. Essa disputa por espaços políticos não se configura. Talvez porque o Brasil tem uma diversidade bem mais, né, mais ampla. Nem se compara. Talvez a título de curiosidade, né, complementar aqui essa questão da situação feminina, né, dizer que é outra coisa, né, que a gente orgulha muito em Cabo Verde é da trajetória, né, feminina na sociedade como um todo, em alguns momentos liderando, né, a gente sabe que talvez não sei se todo mundo sabe aqui, estamos acompanhando, mas Cabo Verde é um país de imigração, tem mais gente fora do país do que dentro, então as mulheres acaba tendo uma atuação tanto quanto, então assim o papel da mulher na sociedade cabo-verdiana é tremendo, é tremendo e uma coisa que a gente se orgulha muito. E na política sempre presente, em alguns governos com metade aí, a gente agora tem a questão da lei da paridade, então não se coloca essa questão nesse sentido, até porque
Cabo Verde já nasce como uma nação, digamos assim, feminina, no sentido de valorizar a participação, né, feminina? Porque o nosso líder, Cabral, nesse sentido, já se colocava, já se valorizava, já se reconhecia essa igualdade, né, de gênero, né? Então, a gente tem muitas heroínas, né, que lutou para a independência do país. Não, nisso vai muito mais atrás, inclusive, de Cabral. A questão da pujança da mulher na sociedade cabo-verdiana Sim, é verdade. puxa muito mais atrás, quer dizer, há muitos que consideram exatamente que se oficialmente nós somos um país em que a preponderância vai ao homem, formalmente, na prática é uma sociedade matrilinear. Então a mulher acaba por ser base, ela é o fator é o principal elemento de educação, né, de cuidado. Agora, tivemos um sistema de fato patriarcal, machista, que acabou por minorizar toda essa pujança, mas com suas nuances bem particulares. Né? Eu gosto de realçar isso. Né? Cabo Verde, dentro da nossa pequenez, desse nosso novinho, temos nuances de uma complexidade muito, muito interessante. Nós estamos nos construindo e eu acredito que de uma forma brilhante. Né? Também. Ressaltar. Salete Aquino coloca aqui, muito agradecida por receber informações tão importantes do mundo religioso em Cabo Verde. Não quero estender mais, professor, essa questão da religião e política Cabo Verde é muito rica, eu sei que você tem pesquisado bastante, tem livros a respeito do assunto, para quem queira consultar, né? Acho que é uma das referências que a gente tem no estudo da religião e política em Cabo Verde, é o professor. Então, a gente deixa aí a indicação para tirar outras dúvidas, né, e consultar, né, material do professor. Então, vamos para as considerações finais, professor. O que a gente pode concluir em termos da relação igreja, religião e política em Cabo Verde? Olha, o jeito de conclusão é dizer, como, pegando as tuas palavras há bocado, somos uma nação em construção, né? Uma nação que já tem uma longa história, mas que sempre busca se atualizar, busca se reformular, face aos novos desafios. O novo desafio presente agora é essa pandemia e, curiosamente, nesse contexto, tem-se pouco visto, tem-se pouco falado da questão da religião, da relação entre a política e a religião. O único destaque foi para o encontro que você apontou na presidência, em que estiveram presentes vários líderes religiosos, mas, de uma maneira geral, é um assunto que me é caro, não só entendo que muito daquilo que nós podemos falar, a construção dos processos de dominação em Cabo Verde, de uma classe dominante, de uma classe governante perante os outros, perante os governados, passa muito pelo uso instrumental que se faz da vertente religiosa. Do meu ponto de vista, eu entendo que a religião está, de fato, entranhada, profundamente entranhada naquilo que é o ethos cabo-verdiano, na cultura cabo-verdiana. Concordo com o Milton, não dizer que é o catolicismo que está entranhado único exclusivamente na identidade e no ethos cabo-verdiano. Como eu falei antes, muitas vezes a gente nem conhece devidamente o contributo que várias outras correntes deram na nossa formação. Falo, por exemplo, no caso do judaísmo, porque nos faltam dados históricos, mas muitos que estiveram cá no arquipélago nos primeiros anos, nos primeiros 100 anos, muitos eram judeus, e não necessariamente cristãos e católicos, não somente esses. Então, é um assunto que me é caro, porque os estudos, a leitura, a investigação me leva a perceber, a entender que muito do processo ainda de mistificação, de minorização do povo, passa pelo uso instrumental que se faz do apelo que ele tem às suas crenças. As organizações religiosas têm um papel interessante nesse sentido, mas eu entendo que as organizações religiosas estão muito mais voltadas, às vezes, àquilo que são os interesses de sobrevivência, de manutenção de momento. E nem sempre não assumem esse interesse, que se calhar é muito mais genérico, é muito mais, digamos, humanista. Cabo Verde hoje passa por um grande desafio, que é de reformular o seu humanismo, né?
que terá de ser, que terá de contemplar os contributos religiosos e não meramente os interesses ou as orientações político-ideológicas. Esse diálogo terá de ocorrer mais cedo ou mais tarde, porque há situações sociais que já estão em vigor que nos levam a perceber que esse diálogo é necessário. Daí que esse seminário que vocês me dão a oportunidade de participar é também um momento, como você diz, de falar, de pautar esse assunto, um assunto que não tem palco. A religião não é um assunto em Cabo Verde. Como eu falei anteriormente e volto a frisar, é uma ferramenta. E não sendo assunto, não gera debate. Não gerando debate, a gente não conhece mais, a gente não se articula, né? E vozes não se consolidam no sentido de defesa, inclusive dos seus interesses. Então, em jeito final, agradecer mais uma vez essa oportunidade, esse debate. É muito interessante e confortável encontrar-me com gente que tem interesses similares, né? Porque não é fácil encontrar um público aqui, encontrar um público orientado e disponível a esse tipo de diálogo e de conversação. Obrigado, professor, então, mais uma vez, por ter estado aqui conosco. Quero também agradecer a todos aqui que nos acompanharam e lembrar que mais tarde vamos dar continuidade ao primeiro seminário de liberdade religiosa em Cabo Verde. Então, a gente fica aqui. Um abraço. Até mais. Abraço. Até.